Vamos, vocês, junto com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, vamos aprender mais um pouquinho juntos? Então vá. Vamos agora à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o 53º livro da Bíblia e 14º do Novo Testamento. Segunda carta aos Tessalonicenses também foi escrita para os cristãos da igreja de Tessalônica, contendo conselhos de Paulo e esclarecimentos de dúvidas. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo, com auxílio também, como a primeira, com auxílio de Timóteo e Silas. Ao longo dos 3 capítulos, podemos acompanhar o esforço do apóstolo Paulo em esclarecer as dúvidas que muitos cristãos ainda tinham. Os tessalonicenses acreditavam que a vinda do Senhor já teria acontecido e, com isso, deixaram de realizar seus trabalhos. Assim, Paulo explica a todos sobre o dia do Senhor e o que acontecerá quando ele retornar. Está escrito nessa carta, capítulo 2, verso 3, está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo aconselha a todos a permanecerem firmes na fé e nos ensinamentos do Senhor, não permitindo que outras pessoas ou doutrinas erradas os influenciassem. Paulo também reforça a necessidade dos cristãos trabalharem para terem seus próprios sustentos e alimentos. Em algumas mensagens eu falo sobre falsos profetas que prometem que venha a nós o vosso reino nada, não é? Dê-me do teu dinheiro que Deus dará. Essas coisas. Vamos ver o que está escrito aqui. Vou repetir. O apóstolo aconselha a todos a permanecerem firmes na fé e nos ensinamentos do Senhor, não permitindo que outras pessoas ou doutrinas erradas os influenciassem. Nós temos doutrinas erradas por aí, hoje? Eu não vou falar, responda você. Paulo também reforça a necessidade dos cristãos trabalharem. Cristãos quer dizer padres, pastores, bispos, apóstolos, é um monte de denominação que tem. Vou repetir, porque essa é séria. Paulo também reforça a necessidade dos cristãos trabalharem para terem seus próprios sustentos e alimentos. Mas e o dízimo e a oferta? Bom, o dízimo era para a tribo dos levitas, ou não? Ou o dinheiro do dízimo ele vai para... Mas não era para os levitas, mas acabou, não tem mais tribo de levitas. Está escrito nessa carta.
capítulo 3, verso 10. Olha lá, vê se eu estou mentindo ou se eu não estou falando a verdade. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Essas palavras não são minhas, são de Paulo aos Tessalonicenses. Será que serve para nós e nossas igrejas hoje? Não deu para entender direito, não? Então só vou ler o que está escrito. Paulo também reforça a necessidade dos cristãos trabalharem para terem seus próprios sustentos e alimentos. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Portanto, nesse livro o apóstolo Paulo esclarece dúvidas que muitos cristãos de Tessalônica ainda tinham, lembrando-os de se manterem firmes nos ensinamentos do Senhor e na vida cristã. Sempre lembrando palavras do nosso Salvador, que não seria fácil nossa jornada. Não é porque seguimos Jesus, não é porque somos cristãos, muitos de verdade. Eu não sei se eu ainda sou de verdade, não. Eu tento. Ser cristão é difícil. Meu pai, quem disser que é fácil, não está falando a verdade. É difícil. Muito difícil. E Deus disse na frente de todos, está escrito. Ele nunca nos prometeu facilidades, nunca nos prometeu riqueza. Ele só disse uma coisa: tome tua cruz e siga-me. Tome tua cruz e siga-me. Vocês lembram para quem ele falou? Para quem voltou para a riqueza dele e não quis. Mas por isso que o rico não vai para o céu? Não, mentira. Não tem nada disso. Nada disso. Não é bem assim que está na Escritura. Se estudar direitinho, vai ver que não é bem assim. Deus nos abençoe e nesses 8, 9 minutos nós tenhamos conseguido aprender um pouquinho mais e dizer: esse Filipinho aí não é bonzinho, não sou. Se falar a verdade é não ser bonzinho, então eu não sou bonzinho. Mas que Deus te abençoe.